O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, versículo 7, a parte B do versículo e o versículo 8. Diz assim: exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre antes da ceia, porque tem a ceia. Ainda hoje, mas antes da ceia, vamos falar
sobre saúde espiritual, ou a saúde do espírito. A saúde do espírito. Irmãos, nesse texto aqui, Paulo está falando sobre exercício. Todo mundo aqui sabe o que é exercício, não é verdade? Quem costuma fazer exercícios aqui? Quem costuma? Ixi, tem gente que não faz nada, né? Não faz exercício nenhum. Irmãos, tem que fazer exercício, não é verdade? Os médicos estão recomendando andar pelo menos 3 vezes por semana, não é verdade? E Paulo está falando aqui sobre exercício, irmãos. Paulo, ele sabia coisas acerca de exercícios. E ele está falando aqui algo muito interessante, irmãos. Que nós devemos fazer exercício na piedade. Exercita-te na piedade. Presta atenção aqui. Exercita-te na piedade. E ele diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Irmãos, por que as pessoas fazem exercício físico? Para manter a forma e ter saúde, não é isso? Manter a forma e ter saúde. E a forma física hoje, irmãos, está sendo altamente valorizada. É só vermos o número de academias que tem espalhadas por aí. Se você for ver, em cada bairro tem uma academia. Por menor que seja, tem lá uma academia para as pessoas se exercitarem. E o alvo de muitas pessoas, irmãos, é, além de ter saúde, que é uma coisa louvável, não tem nada de errado a pessoa fazer exercício para ter saúde, isso é muito bom. As pessoas também fazem exercício para ter um corpo sarado, né, que chama, aquele corpo sarado. Inclusive, irmãos, uma das profissões assim que estão dando mais dinheiro hoje é o personal trainer, não é verdade? Aqui na igreja eu acho que tem até uns 2 irmãos que são dessa área aí, são personal trainer, porque está dando assim dinheiro, que as pessoas estão correndo atrás das academias. Então, ter um corpo saudável não é uma coisa errada. Ter boa saúde é importante. Aliás, irmãos, nós precisamos, entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E um dia que eu ainda vou pregar, já preguei, mas tem muito tempo, sobre a mordomia do corpo. Você cuida do seu corpo? Você vai no médico, assim, periodicamente? Tem que ir, tem que cuidar do corpo. Você dorme 8 horas por dia ou 7? Tem que dormir. Você se alimenta direitinho? Tem que se alimentar, irmãos, porque nós vamos dar conta do nosso corpo. Porque se nós não estivermos bem de saúde, irmãos, por negligência nossa, como é que vamos fazer a obra de Deus? Não é verdade? Como é que vamos fazer a obra de Deus? Então a gente tem que cuidar do corpo. Deus nos deu esse corpo para a gente cuidar dele. Jesus tinha cuidado da saúde dos seus discípulos, tanto que em algumas ocasiões ele chamava os discípulos para o quê? Descansar. Venham descansar, vocês estão muito cansados, venham descansar. Quando Deus se encontrou com Elias, o profeta Elias estava fugindo de Acabe, de Jezabel, e Deus falou, o anjo falou para Elias: Elias, come e dorme, Elias, come e dorme. Você está precisando comer e você está precisando dormir, porque Elias não estava nem comendo e nem dormindo. Olha a preocupação de Deus com o nosso corpo. Então, não negligencie o seu corpo, porque isso é pecado, viu? Se você está negligenciando o seu corpo, você está pecando contra o seu corpo. E o corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, irmãos. E pode até parecer, no texto que nós lemos, que Paulo está desaprovando o exercício físico, quando ele diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. Irmãos, ele não está
desaprovando ou fazendo pouco do exercício físico. O que Paulo está dizendo é que, em comparação com o exercício espiritual ou o exercício na piedade, o exercício físico é menos importante. É menos importante. A gente, quando lê esse mesmo texto em outras traduções da Bíblia, aí a gente vai entender, vai ver que Paulo não está desfazendo ou menosprezando o exercício físico. Vamos ver esse mesmo texto, aliás, só o versículo 8, 1 Timóteo 4, 8, a parte A do versículo, em duas traduções, outras traduções. Olha como fica o texto. O exercício físico, de fato, é de algum valor. Isso na tradução King James. Vamos ver esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Tem alguma utilidade. Então, ele está dizendo que sim, o exercício físico tem o seu lugar, mas mais importante do que o exercício físico é o exercício espiritual, é o exercício na piedade. Por quê? Porque o exercício físico, irmãos, por mais importante que seja e por mais benefícios que tragam, ele é só para essa vida aqui, não é verdade? Mas quem se exercita espiritualmente vai ter valor para essa vida e para a vida futura, ou seja, a vida eterna. O exercício físico é só para cá, é só para essa vida aqui, não é verdade? Só serve para essa vida. Ou alguém vai entrar no céu por ter corpo sarado? Vocês acham? Chega lá, meu corpo está sarado, seu Pedro. São Pedro, está aqui, olha. Não, irmão. Você pode chegar lá, olha, tinindo fisicamente. Olha, eu corro 20 quilômetros. Posso entrar no céu por isso? Não, irmãos. Alguém vai entrar no céu, irmãos, por ter barriga tanquinho? Não. Aliás, irmão, não é nem mais uma barriga tanquinho já era, agora é barriga negativa. Você ouviu falar disso? Irmão, barriga negativa. Esqueceram de barriga tanquinho. Ih, barriga tanquinho está por fora. Agora é barriga negativa. Irmãos, barriga negativa é aquela onde os ossos da bacia ficam tudo aparecendo. Misericórdia. Aonde é que as pessoas vão chegar, irmãos? Qual vai ser a próxima barriga agora? A barriga vai sumir, não vai ter mais barriga. Não é verdade? Oh, irmãos, mas não é por aí, viu? Não é porque você está preparado fisicamente que você vai entrar no céu. É porque você está em boa forma espiritual. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. O exercício físico traz resultados só para essa vida. Os exercícios espirituais trazem resultado para esta vida e para a vida eterna. Glória a Deus. Uma pergunta: como é que está a sua saúde espiritual? Você está se exercitando espiritualmente? Você está fazendo exercícios espirituais? Isso é muito importante. Você está se exercitando na piedade, como Paulo está dizendo, que temos que nos exercitar na piedade? Então, vamos estudar isso, irmãos, nessa noite, porque tem muitos crentes que estão preocupados com exercício físico, né? Se envolvem, remédio para emagrecer, irmãos, tem remédio, né? As pessoas tomam, mas não estão preocupados com o seu bem-estar espiritual, não estão preocupados, e nós precisamos estar preocupados, no bom sentido, né? Investir na nossa saúde espiritual. Agora, só vamos ter saúde espiritual ou saúde do espírito se exercitarmos o nosso espírito. Quando uma pessoa não faz exercícios, como é que ela fica? Não faz exercício nenhum. Ela cansa facilmente, não é verdade? Por exemplo, se você chega aqui no templo, botando como chama? Os bofos para fora, é porque você está o quê? Fora de? É ou não é verdade? Porque, irmãos, quem está em forma sobe isso aí brincando, sobe ou não sobe? Hein?
sobe essas escadas brincando. Vem lá da Independência e vem tinindo. Mas quem está fora de forma chega aqui pedindo o quê? Misericórdia. Não é verdade? Quem não faz exercício físico, fica como obeso, não é verdade? A tendência, né? É ficar obeso, e aí não se locomove direito, não dorme bem, não é verdade? Traz uma série de consequências. Quem não se exercita fisicamente, e pode ter até doenças graves, pressão alta, não é verdade? Diabetes, né? Essas doenças podem ser causadas por falta de... Agora eu pergunto, e a falta de exercício espiritual? Causa o quê? Olha, vai causar problemas no espírito. Causa problema. No espírito que eu falo, irmão, não é no Espírito Santo, é no nosso espírito, viu? É no nosso espírito. Porque, irmãos, o nosso espírito estava morto. Quando aceitamos Jesus, ele ficou o quê? Vivo. Ele passou a ter vida, amém? Ele estava morto antes de aceitarmos Jesus, mas hoje ele está vivo. Só que não basta ele estar vivo, ele precisa estar bem. Não é verdade? Ele precisa estar bem exercitado. Por 3 razões, irmãos. Por 3 razões, o nosso espírito precisa fazer exercício. E depois eu vou falar quais são os exercícios que o espírito faz. Mas 3 razões. Primeira, para ele se desenvolver. Irmãos, o nosso espírito precisa se desenvolver. Senão ele vai ficar raquítico. Se a gente não investe nele, se a gente não faz exercícios espirituais, o nosso espírito vai ficar raquítico. E a vida cristã tem que ser dinâmica. Por isso que lá o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A do versículo, o que é que ele diz? Todos juntos? Conheçamos e prossigamos, ou seja, avancem. Que o espírito de vocês avance na vida espiritual, cresça na vida espiritual. Nós temos um exemplo, irmão, na Bíblia, de crentes que não estavam se exercitando espiritualmente. E olha o que aconteceu com eles. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Esses crentes, irmãos, estavam se exercitando espiritualmente? O que é que vocês acham? Não, porque o espírito deles ainda estava lá embaixo, fraquinho ainda. Precisava de leite. Eles ainda estavam precisando de leite. Não podiam comer alimento sólido, já deviam ser mestres, mas ainda estavam aprendendo as primeiras lições. E eles já eram crentes há muito tempo. Ou seja, irmãos, eles não se desenvolveram espiritualmente, eram crentes raquíticos. E raquíticos porque não estavam cuidando da saúde espiritual, não estavam treinando o espírito, não estavam fazendo exercícios espirituais, estavam atrofiados. Vamos ler 1 Coríntios 4, 7. 1 Coríntios 4, 7, tem esse texto aí? 1 Coríntios 4, 7, a parte B? Não, né? Então nós vamos ver a segunda razão porque nós devemos nos exercitar espiritualmente. A primeira é por quê? Para desenvolver o espírito. A segunda, sabe qual é? Para ficarmos fortes espiritualmente. O espírito se desenvolve e ele vai ficar forte. Ele vai ficar forte. Irmãos, nós já vimos que uma pessoa que faz exercício físico, né, ela fica com o corpo mais resistente, né? Ela fica mais fisicamente, ela fica mais resistente. Quando nós nos exercitamos espiritualmente, o nosso espírito também fica mais forte e resistente. Por exemplo, aí vem uma tentação. Se o espírito está forte, ele resiste? Resiste. Ele vai resistir. Se ele está forte, a gente fez exercícios espirituais,
Ele está forte, ele vai resistir às tentações. Ele não se abate com os problemas. Vem os problemas, vem, mas o espírito, como ele está forte, ele não vai se abater com os problemas. Ele vai perseverar. Vai perseverar. Então, essa é a segunda razão, porque nós precisamos exercitar o nosso espírito. Além de ele se desenvolver, ele vai ficar forte. Tem uma terceira razão, irmãos, também. É que, estando bem espiritualmente, nós vamos entrar no céu. Nós vamos entrar no céu, se a gente estiver bem espiritualmente, entendeu? Então, a gente precisa, irmãos, trabalhar no nosso espírito, viu? Investir no nosso espírito. As pessoas que trabalham no corpo, fisicamente, elas se dedicam a isso, né? Elas separam tempo para fazer isso. Os médicos dizem que são mais ou menos 3 vezes por semana para caminhar. Irmãos, tem gente que vai para a academia, quem frequenta a academia, todos os dias, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, não é verdade? Hoje, cada prédio, né, quando a pessoa vai alugar um imóvel ou comprar um apartamento, uma das perguntas que a pessoa faz, qual é? Tem academia? Né? Porque se não tiver academia, o prédio, olha, né, não é essas coisas não. Tem que ter piscina e academia, porque as pessoas querem se exercitar, não é verdade? Quando uma pessoa vai na academia, ela passa, no mínimo, uma meia hora, não é verdade? Ninguém vai numa academia e passa 5 minutos, não é verdade? Meia hora a 1 hora. Então, há todo um preparo, há toda uma organização até de agenda, não é verdade? Irmãos, tem gente que acorda, trabalha às 7 horas da manhã, acorda 4 horas para ir andar, depois volta, toma banho e vai para o trabalho, não é assim? Ou então, quando chega de noite do trabalho, eu tenho uma vizinha, irmãos, que ela chega tarde, chega às 9 horas do trabalho, 9 horas da noite, sabe o que ela faz? Ela vai para a academia do prédio, e só volta lá para 11 horas, para dormir, para acordar cedo de manhã para ir trabalhar. Então, irmãos, agora veja só, e nós? Né? Será que nós temos esse tipo de organização e gastamos assim tanto tempo nos exercícios espirituais? Será? Porque, irmãos, o mundo aí fora, eles são bem, não digo todas as pessoas, mas muitas pessoas, elas realmente, né, se dedicam, e sem falar do quê? Gastar dinheiro, né? Porque gasta ou não gasta? Por mais que a academia seja barata, né? Porque tem vários tipos de academia com vários preços. Mas por mais que seja barata a academia, tem o quê? Existe um valor, não é verdade? Quem vai fazer exercício físico, não gosto de academia, mas tem que comprar uma roupa para fazer andar, não tem? Comprar uma roupa? Né? Você não vai andar com essa roupa que você está aqui. Aí você compra um short, né? Essas roupas de andar, não é verdade? Uma camiseta, você investe, tem investimento. Tênis, né? E não pode ser qualquer tênis. Tem que ser aquele tênis, né, que você nem sente que está andando, né? O Nike, né? A irmã falou Nike. Então, quanto é um tênis desse? R$300, né? Embora tenha tênis de 1.000, né? 2.000, olha que só. Irmãos, tudo isso para uma coisa que um dia vai passar, não é verdade? E nós, irmãos, qual é o investimento que nós estamos fazendo para termos saúde espiritual? Porque, irmão, para ter saúde espiritual precisa investir, viu? Precisa fazer exercício também, porque senão, não vai conseguir, não é verdade? E olha, irmãos, quais são os exercícios espirituais do cristão? Quando Paulo fala, exercita-te na piedade, o que ele está querendo dizer? Vamos ver, irmãos, como é que a gente pode criar músculos espirituais? Quais são os exercícios espirituais do crente? Sabe qual é um? Oração. Sabia que oração é exercício que vai te fortalecer espiritualmente? Amém?
Oração, irmãos, olha que coisa. Você tem feito esse exercício? Mas tem que ser diariamente esse exercício, viu? Tem que ser, ó. O crente que não ora, irmão, vai ficar fraco ou forte? Fraco. Outro exercício espiritual: leitura e meditação da Bíblia. Esse é um bom exercício, não é verdade? Ah, irmão, mas se fosse por esse exercício aí, tem crente aí que nunca vai ficar forte espiritualmente. Irmãos, ó, ler e meditar na Bíblia. Outro exercício: cultuar a Deus na igreja, amém? Sabia que os irmãos hoje aqui estão fazendo um exercício espiritual? Quando você vem para a igreja, você está exercitando o seu espírito, porque você está alimentando ele com a palavra, comunhão com os irmãos. Isso é exercício espiritual, irmãos. É um exercício. Quer ver outro? Evangelizar. Quem for para a vaginha vai estar fazendo o quê? Um exercício espiritual. Está exercitando o espírito, está treinando. Serviço, servir a Deus é outro exercício espiritual. São vários, irmãos, exercícios espirituais aos quais nós temos que nos dedicar, amém? Para crescermos no espírito, para ficarmos fortes espiritualmente. E os irmãos sabiam que nós temos um personal trainer? Quem é? Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado, né? Você tem um personal trainer exclusivo para você, só para você. Glória a Deus. Olha, sabia disso? João 14, 15 a 17. João 14, 15 a 17. Quer ver o personal trainer? Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Então, irmãos, esse personal trainer vai te ajudar a ler a Bíblia, a orar, a evangelizar, vai te dar conselhos, vai te dizer: não, aqui está errado, faça a maneira certa o exercício, a maneira essa está errada, faça, se exercite de maneira correta. Então ele vai estar, irmão, para nos ajudar. Olha que coisa. Então nós temos esse auxiliador, esse personal trainer, para nos ajudar, irmãos. Ele vai estar nos ajudando. E nós somos, irmãos, responsáveis pela nossa saúde espiritual, amém? Nós somos responsáveis. Eu vou ler 1 Timóteo 4, 7b, é um texto que eu passei e não li. Diz assim, se não tiver aí na tela, só ouça. É aquele mesmo texto que eu li no início, né? Mas eu quero ler em outra versão. Diz assim, ó: para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Está aí na tela, né? Vamos ler todos juntos? Para progredir. Faça sempre exercícios espirituais. Irmãos, não tem outra maneira de progredirmos na vida espiritual ou na vida cristã se não fizermos exercícios espirituais, que são esses que eu acabei de falar, viu? Você tem que fazer esses exercícios, porque, irmão, só tá no culto, né? O culto é bom, mas só não resolve. Você vai ter que fazer esses exercícios espirituais em casa, no trabalho, onde você estiver e puder, você faz esses exercícios que vão fazer você crescer espiritualmente. Vamos ver também 1 Timóteo 4,8, na linguagem de hoje. Olha o que diz: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, isso nós já tínhamos lido, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida tanto agora como no futuro. Amém? Tanto agora como no futuro. Vamos ver, irmãos, agora sobre a questão da piedade. Paulo diz na versão que nós lemos: exercita-te na piedade. Então o nosso exercício tem que ser na piedade. O que significa a palavra piedade? Piedade, irmãos, ela tem dois sentidos, viu? Tem um sentido bíblico, que é o que a gente encontra na Bíblia. Agora tem um sentido mais comum, que é assim: piedade é pena. Ou a gente vê um mendigo na rua e diz assim: eu estou com
piedade desse mendigo, estou com pena desse homem. Tem esse sentido, que não é errado, é correto. Agora, quando a Bíblia fala de piedade, não é nesse sentido de pena não, viu, irmão? Ah, peninha, não é esse sentido não. Quando a Bíblia fala de piedade, principalmente em Timóteo, em Tito, está falando de devoção a Deus, ou santidade. É o sentido de piedade no Novo Testamento, dessa palavra piedade. No Novo Testamento é devoção a Deus ou santidade. E o que é que a Bíblia diz sobre a piedade? A Bíblia diz algo muito interessante, irmãos, que algumas pessoas têm aparência de piedade, mas não são piedosas. Sabia disso? Que uma pessoa pode ter aparência, mas não é? Vamos ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vou ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem o domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha, irmãos, apesar de todo esse comportamento deles, olha o que é que eles têm, tendo forma o quê? De piedade. Aí quem é? É o homem religioso, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. Ou seja, irmãos, a piedade é só aparente. Eles têm atos de piedade, mas eles são o quê? Arrogante, desobediente, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores. Eles fazem tudo isso, mas aparentemente eles são piedosos. É o que a gente chama da religião, do religioso, né? O religioso, ele vai na igreja, cumpre as obrigações religiosas dele, acende uma vela, dá uma oferta, mas ele é o que é atrevido, ele é arrogante, ele é mau, né? Ele tem pensamento ruim no coração, mas tem uma aparência de piedade. Quem olha assim são um homem muito piedoso, uma mulher muito piedosa. Era o caso, irmãos, não de todos, mas de alguns fariseus, que Jesus até combateu essa falsa piedade neles. Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos, agora por dentro é coisa horrível, é igual um sepulcro. E eles eram, irmãos, tinham aparência de piedade. Então, irmãos, qual é a lição para nós? Não tenha apenas a aparência de piedade, seja uma pessoa piedosa, amém? Vamos ter cuidado, viu, irmãos, com a aparência, né? Não tenha só aparência não, vamos ser piedosos, viu? Vamos ser santos, vamos ser devotos a Deus, amém? Uma outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que quem for piedoso verdadeiramente vai sofrer perseguição, viu? 2 Timóteo 3,12. Olha o que diz 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver o quê? Piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, isso aí é certo, viu? Se você quer viver uma vida piedosa mesmo, seguir Jesus, fazer o que é certo, vai sofrer perseguição. Vamos ver também 2 Pedro 1, 5 a 8, que fala sobre piedade. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabe o que é que eu entendo aqui desse texto? Que uma pessoa, um crente, pode ter conhecimento, pode ter domínio próprio, pode ter perseverança, pode ter fraternidade e não ser uma pessoa piedosa, viu? Cuidado. Você pode ser uma pessoa cheia de fé, mas não ser uma pessoa piedosa, né? Não ser uma pessoa consagrada a Deus. Tem fé, mas não tem uma consagração ao Senhor.
Eu tenho virtude, eu tenho conhecimento, eu conheço muito a Bíblia, mas você não é uma pessoa piedosa. Aí não adianta, irmãos. A piedade, ela tem que estar presente na nossa vida, amém? Você tem que ser uma piedosa, você tem que ser uma pessoa piedosa. Tem que ser, você tem que ser uma pessoa devota, né? Uma pessoa santa, porque isso é importante, né? O exercício da piedade, como diz Paulo, é útil tanto para agora como para o futuro. Então, irmãos, Deus está nos chamando a atenção nessa noite para a nossa forma espiritual, a nossa vida espiritual, que nós devemos dar importância ao nosso espírito, para que ele esteja bem, para que ele esteja em forma, para que ele esteja preparado para enfrentar qualquer situação. Mas para isso é necessário o que? Fazer exercício, amém? Vamos ter a mesma dedicação que as pessoas do mundo têm, ou que nós mesmos temos, irmãos. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que sejam, que estejam cuidando bem da saúde, e espero que todos estejam, e fazendo exercícios físicos, amém? Quem vai fazer exercício físico a partir de hoje? Amém? Faça, viu? Já viu que não fazer é pecado, viu? Olha o seu corpo, é uma luta, eu sei, mas tem que fazer. Agora, irmão, essa dedicação que... Agora eu sei que tem gente aqui dedicada, eu sei que tem gente aqui que acorda de madrugada para fazer exercício físico, tem gente aqui que vai para a academia, né? Deve ter, irmãos, deve ter. Agora, o que é que Deus fala para você que é tão dedicado assim, né? Na academia, né? Na caminhada, na corrida? Deus está falando, tenha essa mesma dedicação na sua vida espiritual, amém? Tenha a mesma dedicação na vida espiritual, né? Faça uma caminhada em cima da Bíblia, glória a Deus, né? Pegue a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, caminhei na Bíblia toda, glória a Deus. Olha, irmãos, exercício espiritual, orar, vou fazer uma maratona de oração, glória a Deus, maratona de oração. E aí Deus quer isso. E você que não faz exercício físico nenhum, né? Deus está dizendo, faça, né? Cuide do seu corpo, mas cuide também do seu espírito. Invista no seu espírito. Faça, né, exercícios espirituais, irmãos. E aí nós vamos estar preparados para viver a vida cristã. Vamos, quando chegar no céu, vamos entrar no céu, né? Vamos entrar porque vamos estar preparados espiritualmente. Vamos repetir o primeiro versículo que nós lemos dessa noite, que é 1 Timóteo 4, 7b e 8. Vamos ficar em pé e vamos ler? Todo mundo juntos, 1, 2, 3. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, que tem promessa. Amém? Vamos orar, irmãos, para a gente ser campeões, né? Na corrida espiritual, que possamos ser atletas, né? Paulo diz assim, interessante, irmãos, que Paulo usava muito essa linguagem, viu, de exercícios, né? Do físico, né? Por exemplo, ele diz assim, combati o bom combate, né? Ele usa a figura do soldado. Soldado, irmãos, precisava estar o quê? Um soldado romano, ele precisava estar o quê? Em forma. Para ganhar um combate físico, ele precisava estar. Aí Paulo diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, irmãos, a gente entende, se ele combateu um combate, que é espiritual, acabou a carreira e guardou a fé, que Paulo estava o quê? Bem espiritualmente, não estava? Ele estava em forma espiritualmente, a gente entende isso, né? Em outra ocasião ele disse assim, que todo atleta, para alcançar uma coroa corruptível, né, faz exercícios severos, e nós também, que temos uma coroa que não é corruptível, né, que não se corrompe, muito mais nós devemos nos esforçar no sentido de fazer os exercícios espirituais, amém?
Então, você está assim mesmo? Ou você está muito... pastor, minha barriga está grande. Mas não é a física, é a espiritual agora que eu estou falando, viu? Você está obeso, né? Só vem para a igreja, recebe, é toda quarta, é todo domingo, e recebe, mas não exercita, não faz exercício, então fica obeso. E Deus quer vermos todo crente na corrida, amém? Então, a partir de hoje, nós vamos nos exercitar espiritualmente, porque o nosso espírito está precisando de exercício, amém? Coloca o teu espírito para se exercitar, viu? Coloca. Irmãos, interessante, a gente exercita o corpo. Sabia que a gente exercita a mente também? Quando você faz palavra cruzada, você está exercitando o quê? A mente, sabia disso? Que os médicos recomendam? Sim, então ainda tem esse outro conselho, viu, irmão? Para que quando você for ficando mais velho, não ficar esquecendo as coisas, tá? Começa a fazer palavra cruzada, viu? Diga para quem está ao seu lado, é bom começar a fazer palavra cruzada, porque isso que ajuda, viu? Que a mente, irmãos, as células vão o quê? Envelhecendo a mente, né? A mente vai ficando o quê? Esqueci, não me lembro mais, onde é que eu botei? Oi. Vai fazer palavra cruzada rápido, irmão. A mente fica ativa. A gente exercita a mente, exercita o corpo. E por que não exercita o espírito? Por que o espírito, coitadinho, fica lá jogado? O corpo vai exercitar. A mente, né, faz isso, faz aquilo. A alma a gente exercita também, sabia? A alma vai para a escola. Por que a gente vai para a escola? A criança vai para aprender, a alma vai aprender, exercitar a alma vai aprender, vai passar por experiência. A alma está sendo exercitada quando ela sai, está em convívio com outras pessoas, não é isso? E agora falta o quê? O espírito. Então você vai exercitar o seu espírito também, a partir de hoje. Você não vai deixar mais o seu espírito assim, amém? Vamos orar, feche seus olhos, esteja orando e diga: Senhor, eu quero exercitar o meu espírito, porque eu quero estar em forma espiritualmente. Eu não quero viver mais assim, né, dependendo de outros, sempre desse jeito que eu estou. Não, Senhor, eu quero que o meu espírito esteja forte. Mas aí depende de você, né? Não depende de Deus, depende de cada um de nós. Então, você vai orar. Deus está perguntando, né? Como é que está o nosso espírito? Como é que está o nosso espírito? Está preparado? Está forte? Está ativo? Está sendo treinado? Exercitado? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Nós queremos, ó Deus, baseado na palavra que ouvimos nessa noite, exercitar-nos na piedade, Pai. Queremos desenvolver o nosso espírito, para que ele cresça, se desenvolva, se fortaleça, e um dia ele entre no céu. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos ativos, a sermos, ó Deus, preocupados, ó Deus, com o nosso espírito, que não venhamos a negligenciá-lo, nem deixá-lo de lado, mas que possamos exercitar o nosso espírito na oração, na leitura da palavra, no serviço, no evangelismo, na comunhão. Que o nosso espírito, ó Pai, esteja ativo, esteja forte, para vencermos essa vida. Nos ajuda cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, a ser um atleta espiritual, um atleta que ganhe medalhas, ó Deus, que ganhe prêmios espirituais, e que no final ganhe e receba a coroa, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos atletas espirituais, a estarmos em forma espiritualmente, ó Pai. Muito obrigado. Deus nos ajuda agora, nos abençoa também na celebração da ceia do Senhor, e vamos agora participar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fala com o seu irmão que está do seu lado, diga aí assim para ele: e aí, atleta, como é que está? Vamos louvar os seus irmãos. Atleta, atleta.